Bom, eu me chamo Pedro, esse aqui é o meu vídeo mini tutorial da AV2, da disciplina de computação gráfica, e eu fiquei de trazer o conteúdo sobre Input System e como trazer Force Feedback para um controle ou algum tipo de gamepad, que a gente vai ver que alguns podem fazer isso e outros não. Bom, então vamos começar aqui. Bom, para isso eu utilizei alguns tutoriais, mas para a questão do Input System, o novo Input System da Unity, que tem o velho, que você pode ir lá nas configurações e mexer no Input Manager, e tem um novo Input System, que a vantagem que ele traz é não só a facilidade de adicionar actions, que a gente vai ver, mas também a facilidade de trazer um bind para algumas coisas específicas de alguns gamepads famosos, como o do Xbox, o do PlayStation, o do Switch, e já tem nativamente formas de configurar esses controles e esses modos de input. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer após criar o projeto, que eu vou estar criando aqui um projeto de teste, é essa parte aqui. Procurar lá no Package Manager Input System e fazer o download. Então, vamos criar aqui um projeto novo. Pode ser 3D. E vou botar o nome de Pronto. Aí aqui a gente tem um projeto limpo. E a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente tem que fazer, é ir no Package Manager, filtrar aqui por Unity e procurar Input System. Acho que já pode procurar aqui também. Pronto. O último que saiu, que está estável, é 1.7. Pronto. Então, aqui ó, a gente já vai ter baixado o Input System. Então, agora, o que é que a gente tem que fazer aqui? Eu vou criar uma pasta Input Actions. E aqui dentro, eu vou criar um objeto do tipo Input Actions. Esse Input Action, se a gente vir aqui no... é o que vai poder trazer para nós onde a gente vai mapear as coisas. Mas antes disso, a gente vem aqui e gera uma classe C# para ele, que é onde vai estar os códigos que a gente vai poder chamar no nosso código. Bom, aí eu vou abrir esse projeto com o editor aqui da JetBrains. E agora eu posso vir aqui em Input Actions. E já dá pra ver que tá aqui, mas não tem nenhuma ação mapeada. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui e criar um novo esquema. Então, a gente pode criar um esquema, por exemplo, keyboard. E salvar. Aí eu venho aqui e coloco para todos os esquemas.
E assim eu posso criar um novo Action Map. Então, por exemplo, Jump. E aqui eu posso nomear... Opa! Eu posso nomear o bind dele de Jump Action. E aqui eu posso dizer que vai ser um pass-through. Ou vai ser um botão. E aqui eu adiciono o bind. O bind eu vou escolher bem aqui muito facilmente, caso seja um gamepad ou então um keyboard. Eu posso tanto clicar, como eu cliquei aqui no botão agora aqui no meu teclado, que ele vai ficar escutando e vai entender. Então, por exemplo, apertei no botão 1, mas eu vou apertar aqui na barra de espaço. Talvez a barra de espaço não seja tão bom para isso. O W, então. O W, que vai ser de pular. Certo. Aí, eu vou botar aqui para autosave, para ficar salvando automaticamente. E vou criar aqui um folder scripts. E vou criar um script input manager. Aí eu vou criar um objeto vazio, nomear ele para input manager. E vou colocar esse script aqui dentro. Certo. Aí aqui no input manager, aqui é onde a gente vai realmente receber os controles que tá vindo daqui, ó, do input actions. Aqui é que a gente vai criar uma instância seguindo o padrão Singleton do input actions. Então, public só de mais duas coisas, que é o enable e o disable. Então, private void. A gente terminou aqui o input manager, certo? Mas agora para testar esse input manager, eu vou vir aqui no projeto e dentro de scripts eu vou criar uma pasta teste e aqui dentro criar um script teste input. Vou fazer a mesma coisa aqui, criar um vazio e botar teste input, associar esse arquivo a ele e vou editar ele aqui no editor, certo? Então a gente vai pegar ele aqui pelo método update. Aqui no método update a gente vai pegar pela instância, e essa é a parte boa de ter feito de forma singleton, porque a gente pega sempre só uma instância do input manager no nosso jogo, na nossa cena. Então com esse a gente vai estar perguntando o que? Se o input manager nessa frame,
nesse acontecimento, recebeu um input do tipo jump. Aí, se sim, eu vou botar um debug pra gente olhar. Vou botar jump. Certo? Tá reclamando do ponto e vírgula. Certo, então eu vou vir aqui pro console, vou botar para rodar. Eu vou apertar o W, ó, não vai dar para ver aqui, mas ao apertar o W, ele jump, certo. Aí uma das grandes vantagens é a grande facilidade de pegar isso daqui e adicionar tanto para o teclado quanto para, por exemplo, um controle como o que eu tenho aqui do Xbox, o mesmo bind. Então eu posso facilmente vir aqui, adicionar um bind para a mesma ação. Eu conectei aqui o controle do Xbox. E vou adicionar um caminho. E aqui no Xbox eu vou apertar a tecla A. Opa. Se o listening não detectar, você pode vir em Gamepad. Você pode tanto escolher aqui que ele já vem nativamente os botões padrões, como você pode ser mais específico se você souber qual é a versão do seu Gamepad. No meu caso, controle de Xbox, eu escolho aqui a tecla A. Ah, mas tem uma coisa que eu esqueci. É melhor que você não faça isso no mesmo esquema. Então seja um esquema para cada coisa. Naquela hora eu criei um esquema para o teclado, então eu vou adicionar aqui um esquema para o Xbox. Então, mais genérico, Gamepad. Gamepad. Save. Aí aqui eu boto para todos os esquemas e o que eu fizer aqui vai ser feito para todos os esquemas. Mas aí eu posso colocar aqui, ó, que o W é para o teclado e o A de Xbox é para o Gamepad, que no caso é o Xbox. Certo, então eu venho aqui, rodo de novo, e se eu apertar a tecla A, jump. Certo, então essa conclui a parte de como configurar o input para qualquer gamepad. Certo, então a gente cobriu aqui como instalar o input system e como configurar os action maps e adicionar o bind a ele de uma tecla, tanto de um gamepad como de um teclado. Certo, a outra parte é bem específica para alguns controles. No meu caso aqui, e eu vou botar a referência da documentação nos slides no final, o Xbox Controller tem algumas especificações de compatibilidade, tanto com o sistema operacional como os drives específicos, dependendo de quão atual for o controle. Certo? No meu caso, eu vou estar usando um controle do Xbox que implementa essa interface, o Xbox One Rumble, para que eu consiga ter a questão de force feedback. Tá, aqui tá as referências, e para a questão de force feedback eu usei tanto a documentação como esse tutorial específico do YouTube. Certo? A documentação a implementação ficou basicamente assim, bem parecida com o que eu acabei de explicar. A única diferença é que aqui eu chamei o input action de controls e aqui tem um manager a mais, que é o Rumble Manager. O Rumble Manager, ele vai ter uma instância, eu também implementei ele como singleton, vai ter um gamepad, e vai ter uma corotina, que no caso vai ser para parar
para parar de tremer num momento específico, senão eu ficaria tremendo para sempre. Mas aqui, ó, a gente vai ter a função Rumble Pulse, que vai receber uma frequência baixa, uma frequência alta, assim como tem na documentação. Aí eu botei aqui só pra gente ver quando é que ele vai tremer, Rumble Pulse. Ele instancia uma variável pad, que é o atual gamepad, e se não for nulo, ele bota as velocidades dos motores, que é especificamente os dois motores que ficam aqui, na maioria dos controles, vai fazer vibrar. E aqui ele vai parar. Ele tem um contador aqui para poder parar, e aqui ele seta a velocidade, no caso, setando para 0 e 0 quando o contador acabar, de acordo com a duração que a gente passar aqui para ela. Tá certo? Então, o Input Manager é basicamente a mesma coisa. E eu tenho o Rumble Test. O Rumble Test, quando o Rumble.RumbleAction for pressionado, ele vai pegar uma instância de Rumble Manager. E aqui eu estou passando na mão esses três valores. Vai ter a duração de 1 segundo, e vai de 0,20, vai de 1/4 da potência até 4/4, né? Porque tem que ser entre 0 e 1. Certo, então essa parte aqui vai variar de controle para controle. Se alguém quiser testar no controle em caso específico, essa aqui é a parte principal do Set Motor Speeds. E depois disso você pode implementar, como eu mostrei lá, em qualquer bind, em qualquer ação, em player, ou uma colisão, por exemplo, para poder aprimorar e dar mais detalhe para os jogos aí. Então eu posso só vir aqui, não vai dar para ver muito bem pelo vídeo, mas como eu botei o debug.log aqui, ó, posso botar ver se faz mais sentido botar aqui dentro. Aqui eu posso botar tanto um log só pra gente ver que entrou e um log do pad, pra gente ver qual é o controle que está sendo acionado. Certo? Então, se eu inicializar aqui, a gente viu que chamou aquele lá e chamou o Xbox One, Gamepad, macOS Wireless. Então, é basicamente isso. E essa parte aqui pode ser usada para deixar de forma mais simples e trazer mais escalabilidade para a forma que você vai fazer o input do seu jogo. Assim você pode até sair do teclado e facilmente ir para qualquer controle, que eu acredito que muita gente tenha controle de videogame em casa e pode estar trazendo uma experiência melhor aí para os seus jogos. Muito obrigado.